Capítulo 31 Floresta Macaroni. Ding. Seu VIT aumentou 7 pontos. Seu STR aumentou 7 pontos. Seu AGI aumentou 7 pontos. Reticências. Seu PER aumentou 7 pontos. Olhando as notificações que ele recebeu após consumir todos aqueles frascos de uma vez, seus olhos eventualmente focaram em um determinado, levando-o a trazer a notificação com mais detalhes na sua frente pouco depois. Ding. Corpo e alma reforçados básicos, NV. Max. Raridade, raro. O corpo contém toneladas de potencial inexplorado, esperando para ser descoberto. Percebendo isso, vários métodos foram concebidos e criados ao longo da história para fazer exatamente isso, e alguns até se tornaram conhecidos nos próximos anos. No entanto, apenas um método resistiu ao teste do tempo, tornando-se o padrão de facto para todos os seres que procuram compreender a totalidade do poder do seu corpo. Combinando a essência pura de seres especiais em uma mistura, pode-se usar a energia desta mistura para desenterrar uma parte do potencial escondido dentro do corpo, permitindo-lhes ficar de cabeça e ombros acima de seus pares. Esta habilidade é dada àqueles que atingiram o estágio inicial de Tempera através desta mistura, também conhecido como estágio de reforço básico. Esta habilidade aumenta todas as estatísticas em 5 pontos. Acho que essa é minha primeira habilidade rara, então. Valir perguntou a si mesmo, tentando lembrar quantas habilidades raras ele tinha no passado. Embora ele finalmente tenha se lembrado de que tinha dezenas delas nas versões posteriores, ele sabia com certeza que obter uma habilidade rara tão cedo era incrivelmente difícil. Para referência, se alguém evoluísse uma habilidade comum para uma habilidade rara, essa pessoa teria que ascender primeiro para uma classe de Rank 5 antes de atender aos requisitos mínimos necessários para evoluir suas habilidades para esse grau. Com isso, não foi surpresa que os jogadores cobiçassem habilidades de alto grau, até mesmo entrando em frenesi quando rumores de uma habilidade de alto grau pudessem ser obtidas através de meios simples. Eu me pergunto o quão alto minhas estatísticas ficaram. Colocando a pergunta em sua cabeça, Valir mudou sua linha de pensamento, comandando a tela de status que ele solicitou do sistema para substituir a tela à sua frente. Enquanto descartava adequadamente os frascos agora vazios em sua bolsa, um som de notificação ressoou em sua mente, informando que o sistema havia feito o que ele havia solicitado. Com isso, Valir parou o que estava fazendo e deu uma olhada em suas novas estatísticas, apenas para seus olhos se arregalarem enquanto ele ficava boquiaberto, sem palavras com a enorme melhoria que suas estatísticas haviam sofrido. Ding. Valir Zeihart. Classe, Civil, Rank 0. Espécie, Humano. Nível, 6. Nível de Poder, 174, C+. XP não utilizado, 301. HP, 210 avos. MP, 210 avos. Estatísticas, 21 VIT, 21 STR, 21 AGI, 21 DEX, 21 INT, 21 UIS, 21 PER, 11 LUK, 6 pontos não atribuídos. Observações. Suas estatísticas são definitivamente muito além do que um civil normal pode alcançar. No entanto, é um desperdício que você tenha decidido se tornar um versátil. Respirando fundo para se acalmar da excitação que estava sentindo, Valir não pôde deixar de olhar para sua tela com os olhos arregalados, sentindo que era difícil tirar os olhos dela. Felizmente, a excitação que ele sentia acabou diminuindo, querendo testar essa nova força enquanto saía do beco. É claro que, com o aumento drástico de suas estatísticas, Valir tentou ao máximo limitar a quantidade de força que usava, sabendo que demoraria um pouco para se aclimatar. Porém, uma vez de volta à rua principal, ele posicionou seu corpo de frente para os portões da vila, dobrando os joelhos antes de exercer toda a força que seu corpo conseguia reunir através dos pés. Uau! Com sua agi bastante aumentada, Valir percorreu o restante da rua principal que o separava dos portões da vila, atraindo a atenção de várias pessoas ao longo do caminho.
Para a maioria das pessoas por onde Valir passou, tudo o que sentiram foi uma súbita rajada de vento que desapareceu rapidamente. No entanto, para alguns selecionados, eles não puderam deixar de olhar para a silhueta que passava pelos portões da aldeia, todos tendo o mesmo pensamento em mente. Um detentor de classe Rank 1 acabou de passar. Reticências. Enquanto Valir continuava a percorrer o terreno a toda velocidade, ele foi em frente e abriu uma tela em sua visão periférica, trazendo um mapa antes de dar uma rápida olhada nele para ver se estava indo na direção certa. Depois de fazer alguns ajustes, ele fechou a tela pouco depois, permitindo que seus olhos apreciassem a visão à sua frente enquanto se deleitava com a sensação de ter alcançado maior força. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer até eu voltar a ser o quão forte eu era na minha vida anterior, é bom saber que estou fazendo um progresso significativo, Valir murmurou para si mesmo, deliciando-se ao ver como tudo em sua visão periférica era um desfoque graças ao seu AGI que já havia alcançado os padrões do Rank 1. Ao contrário da classe civil de Rank 0, que aumentou todas as estatísticas em 1 ponto por nível, a distribuição de estatísticas para uma classe de Rank 1 diferia dependendo da classe obtida. Porém, uma coisa sobre essas classes era comum: uma grande parte das estatísticas ia para as estatísticas que eram importantes para a classe. Na verdade, por causa disso, os jogadores consideraram a ascensão para uma classe de Rank 1 o verdadeiro início de sua jornada no grande além, fazendo a transição de generalistas para especialistas poderosos. Além disso, o limite de nível para uma classe de Rank 1 era muito maior, sendo necessário aumentar seu nível em 15 níveis antes de ser instruído a ascender para a próxima classificação no nível 25. Com a distribuição de estatísticas especializada e o limite de nível aumentado funcionando juntos, não é nenhuma surpresa que as capacidades de um detentor de classe Rank 1 superem em muito até mesmo um jogador no pico do Rank 0. Reticências. Depois de correr pelo terreno por um tempo, ele finalmente chegou ao lugar que queria ir, surpreendentemente com algumas horas de sol sobrando. Em contraste, sua estimativa original era que ele chegasse ao local perto do pôr do sol. Dando uma olhada na cena à sua frente, Valir não pôde deixar de sentir que seu coração gradualmente começou a bater mais rápido, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo enquanto cada célula gritava para lutar contra os monstros que viviam na floresta, antes dele. De fato, em vez de ir direto para a vila próxima para descansar, ele foi direto para a floresta Macarone depois de ver que ainda havia tempo antes do anoitecer, querendo nada mais do que testar seu nível atual de força enquanto recuperava a lança de madeira atrás, às costas dele. Agarrando firmemente sua lança, ele começou a se aprofundar na floresta, deixando escapar um suspiro de alívio quando descobriu que estava totalmente aclimatado com sua nova força. Com essa percepção, seu corpo ganhou um pouco mais de confiança enquanto ele procurava lentamente pela floresta, utilizando toda a sua visão para procurar um primeiro alvo adequado. Felizmente, não demorou muito para ele encontrar o urso certo, notando um urso solitário e errante não muito longe dele. Sem hesitar, ele correu em direção ao urso a toda velocidade, retraindo sua lança antes de estocá-la com força total no momento certo, pegando o urso desprevenido enquanto sua lança gravitava em direção ao seu abdômen. Perfurar. Bang. Fim do capítulo. Capítulo 32 Disparidade em níveis. Bang. 20. Quando um baque fraco ressoou por toda a vizinhança, a lança de madeira que Valir segurava perfurou a pele grossa do urso, chegando ao ponto de cravar seus músculos. Porém, com a força por trás do ataque, aquele momento durou pouco, pois o urso foi lançado voando por alguns metros, colidindo com uma árvore próxima e soltando um grunhido de dor. Retraindo a lança que segurava, ele não pôde deixar de olhar para a lança que segurava, depois para suas mãos, surpreso que sua força estava agora no nível que ele poderia enviar monstros grandes como o urso diante dele voando. Lembrando que ainda estava travando uma batalha contra o urso, Valir voltou à realidade enquanto corria para mais perto do urso, certificando-se de que este não tivesse nenhuma chance de se recuperar da dor. Com a quantidade de dor infligida a ele, o urso ficou muito irritado e furioso,
querendo descobrir quem ou o que decidiu lutar contra ele de repente. Felizmente, assim que se virou, ele vislumbrou um borrão se aproximando dele, fazendo com que o urso levantasse uma das patas e a balançasse para baixo com toda a sua força. Baque! Infelizmente, o urso não atingiu nada além do ar quando um baque surdo ressoou de sua pata colidindo com o chão. Ainda furioso, o urso olhou em volta mais uma vez para encontrar seu agressor, apenas para perceber que o borrão que havia visto por um breve segundo havia aparecido diante dele, revelando-se um humano empunhando uma lança. Finalmente ficando cara a cara com seu agressor, o urso soltou um rosnado antes de avançar, com o objetivo de desferir uma cabeçada. Em resposta a isso, o humano riu levemente, dando um passo para trás antes de pular no ar com todo o seu poder. Embora Valir soubesse que era vulnerável no ar, já que não conseguia manobrar, seu oponente não tinha nenhum método para capitalizar essa vulnerabilidade. Com isso em mente, ele estendeu descaradamente sua lança mais uma vez, exercendo toda a sua força enquanto empurrava a lança em direção a um dos olhos do urso. Bang! 24. Graou! Desta vez, um rosnado muito mais alto do que antes saiu da boca do urso, personificando a quantidade de dor e fúria que o urso estava sentindo no momento. Quando Valir pousou no chão, a ponta da lança que ele segurava coberta com o sangue e os sucos do olho do urso, um sorriso pôde ser visto em seu rosto, ficando gravado na mente do urso enquanto seu olho restante olhava para ele, sem querer nada, mais do que vê-lo morto. Sem se importar com o mundo, o urso soltou outro grunhido ao atacar Valir, levantando a metade frontal de seu corpo para utilizar seu maior peso corporal em seu benefício. No entanto, quando o urso olhou para Valir, esperando que o humano diante dele ficasse assustado e fugisse de seu ataque, um sorriso ainda adornava o rosto de Valir enquanto ele murmurava uma palavra. Peguei vocês, Pers. Uau! Com grande pressa, Valir estendeu sua lança mais uma vez enquanto aproveitava o fato de o urso estar no meio da trajetória de ataque. Imbuindo toda a força que seu corpo continha na ponta da lança, ele a empurrou em direção ao peito do urso antes de colocar as mãos atrás das costas, deixando o impulso que o urso havia acumulado fazer o trabalho restante para ele. Bang! Embora não fosse de forma alguma afiada, a lança de madeira perfurou a pele do urso mais uma vez, apenas para ser prejudicada pelos ossos densos do urso pouco depois. A princípio, o urso olhou para Valir com uma sensação de presunção, pensando que o plano do humano havia sido frustrado por seu corpo robusto. Porém, ao perceber que o sorriso em seu rosto nunca havia desaparecido, em vez disso decidiu sair do caminho, só então o urso percebeu o que o humano queria que acontecesse. Sabendo muito bem que morreria devido ao ataque do humano se conseguisse, o urso fez o possível para girar o corpo no ar, com o objetivo de pousar no chão de costas naquele exato segundo. Infelizmente para o urso, quando ele estava prestes a girar, um ser apareceu em cima dele, chutando seu abdômen para garantir que ele permanecesse no curso. Ah, não, você não. Bang! Rachadura! Puxe! Aparecendo acima do corpo em queda do urso, Valir chutou suas costas, acelerando sua descida enquanto a lei da gravidade finalmente fazia seu trabalho. Com a lança de madeira sendo a primeira a tocar o chão, ela cravou um pouco antes de ficar presa. Não muito tempo depois, a lança finalmente rompeu os ossos densos do urso à medida que mais peso do urso empurrava a lança, eventualmente perfurando seu coração enquanto ele cutucava suas costas, sua ponta e hastes sangrentas agora disponíveis para todos verem. 61. Estou surpreso que a lança não tenha quebrado com o peso. À medida que o sangue escorria gradualmente do monstro à sua frente, Valir recuperou a lança que se projetava das costas do urso e sacudiu o excesso de sangue. Depois disso, ele atacou o urso mais algumas vezes, parando apenas quando um som de notificação ressoou em sua mente. Olhando para o ferimento que solidificou um pouco a morte do urso, ele foi em frente e fechou os olhos, guardando na memória a cena da luta. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos mais uma vez, acenado levemente em respeito ao cadáver antes de se afastar dele, abrindo a tela logo em seguida para verificar a notificação que havia recebido.
Com minhas estatísticas atuais, posso mostrar mais da experiência de combate que acumulei em minha vida passada, Valir murmurou para si mesmo, satisfeito com o resultado da batalha. No entanto, eu não deveria deixar isso subir à minha cabeça. Afinal, a razão pela qual pude fazer o que fiz foi por causa da grande disparidade entre nossas estatísticas. Afinal, é apenas o nível 11. O fato do urso ser de nível 11 foi o motivo pelo qual Valir o escolheu como seu primeiro alvo, estando no precipício de suas estatísticas começando a se tornar mais especializadas. Além disso, ele também escolheu um monstro de nível 11 porque sabia que os monstros mais fortes nesta floresta teriam estatísticas que excediam as suas em algumas áreas, reduzindo a vantagem de suas estatísticas altas, porém abrangentes, a 0. Quanto a escolher um monstro de nível 10 e inferior, ele pensou que não faria sentido, certo de que não demoraria muito para obter a experiência. Esta é definitivamente muito mais experiência do que eu esperava. Quase esqueci que o jogo tinha um sistema como este instalado, disse Valir enquanto olhava a notificação que havia recebido. De qualquer forma, eu deveria encontrar uma maneira de maximizar essa vantagem. Afinal, Damian quer que eu volte para a aldeia o mais rápido possível. Então, novamente, estou aqui por causa da missão de Tristan em primeiro lugar. Ding. Com uma disparidade de 5 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 100%. Você matou um urso da floresta nível 11. Você ganhou 348 XP. Descobrindo que a experiência que ele obteve ao matar o urso era igual a pouco mais de 1/10 da experiência que ele precisava para subir de nível, um amplo sorriso não pôde deixar de aparecer no rosto de Valir, enquanto verificava quanto tempo restava antes do pôr do sol. Vendo que ainda faltava muito tempo, ele saiu da vizinhança, decidindo se aprofundar na floresta em busca de monstros de nível superior ao do urso. Já que não é um grande problema para mim matar um monstro de nível 11, eu deveria tentar procurar por um que esteja em torno do nível 12 ou 13, Valir murmurou para si mesmo, imaginando até onde suas estatísticas atuais poderiam levá-lo para maximizar a quantidade de experiência que ele poderia obter com a disparidade de nível. GRRR. Inesperadamente, assim que ele começou a se mover mais fundo na floresta, uma pequena matilha de lobos apareceu diante dele, todos mostrando os dentes para ele enquanto rosnavam em uníssono. Percebendo que os lobos o cercaram, não deixando nenhuma maneira de escapar, Valir foi em frente e verificou o nível de um dos lobos em preparação para a batalha, apenas para uma risada escapar de sua boca logo depois. Ding. Nível 12, Forest Wolf. Bem, então, que momento perfeito. Fim do capítulo. Capítulo 33 Unilateral. Enquanto os lobos que o rodeavam continuavam a rosnar, esperando que Valir fizesse um movimento, Valir seguiu em frente e examinou os outros lobos com o sistema, querendo ver em que níveis eles estavam. 3 no nível 12 e 2 no nível 13, Valir murmurou, apertando sua lança enquanto se perguntava o que havia atraído esses lobos para ele. Felizmente, graças a um pouco de reflexão, sua pergunta foi rapidamente respondida quando ele deu uma olhada em sua lança ensanguentada. Eles devem ter vindo correndo para onde estou por causa do sangue pungente ainda preso em minha lança, pensando que ganharam a oportunidade de se banquetear com um cadáver fresco. Infelizmente, os únicos cadáveres disponíveis para banquete serão os deles. Com uma rápida flexão dos joelhos, Valir disparou em direção a um dos lobos, fazendo com que 2 dos lobos atrás de suas costas avançassem e tentassem mordê-lo. No entanto, como se estivesse preparado para tal cenário, ele parou abruptamente no último segundo, no momento em que o lobo à sua frente se lançou para mordê-lo também. Abaixando-se antes de mudar seu corpo para o lado, ele permitiu que os 3 lobos colidissem um com o outro enquanto pegava o lobo ao seu lado desavisado, chutando-o sem hesitação na mandíbula com toda a sua força. Bang! 15. Uivo! Lamentando de dor, o lobo que Valir chutou sem cerimônia atingiu uma árvore próxima quando ela caiu no chão. Enquanto isso, os 3 lobos que anteriormente pretendiam atacar Valir morderam as mandíbulas um do outro,
rapidamente soltando as mandíbulas um do outro quando perceberam que o alvo pretendido havia desaparecido. Felizmente para eles, um uivo do lobo restante que não havia atacado lhes disse onde procurar, com os três virando a cabeça para encontrar o alvo atacando um de seus parentes. Irritados com esse fato, os três lobos avançaram mais uma vez, cuidando da presença um do outro enquanto abriam suas mandíbulas para tirar vantagem da vulnerabilidade de seu alvo. No entanto, mais uma vez, como se tivesse olhos nas costas, Valir deu alguns passos à frente antes de se virar, utilizando o impulso da rotação para atacar com sua lança. Baque, 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 21, 20, 22. Em sucessão, os três lobos foram lançados voando para trás, deixando apenas o lobo restante que não havia sido atacado em sua vizinhança. Com isso, Valir avançou antes de esticar sua lança, mirando-a diretamente na garganta do lobo. Perfurar. Puxe. 76. Com a direção do ataque sendo para cima, o lobo que Valir tinha como alvo foi lançado voando no ar enquanto tentava soltar um uivo. No entanto, com a garganta perfurada, ele não conseguiu fazê-lo, sendo um silvo o único som que conseguiu emitir antes de cair no chão com um baque surdo. Uivo. No momento em que Valir estava prestes a atacar mais uma vez com sua lança para desferir o golpe final, o lobo que ele havia chutado antes finalmente chegou onde estava, avançando antes de atacar com as patas. Porém, assim como foi lançado voando antes, Valir chutou o lobo diretamente na lateral de seu abdômen depois de se afastar, evitando por pouco o ataque assim que o lobo colidiu com outra árvore logo depois. Bang! 22. Vendo que 4 dos 5 lobos estavam caídos e fora da contagem por enquanto, ele foi em frente e continuou o que ia fazer, atacando o lobo com algumas varreduras com sua lança antes de desferir o golpe final com Pers. Bang! 76. Ding! Vendo que um de seus parentes havia morrido nas mãos de seu alvo, os 4 lobos restantes ficaram furiosos com o alvo, em vez de encontrar algo errado e fugir. Utilizando toda a força de seus corpos, os lobos avançaram mais uma vez, atacando com as patas desta vez depois de perceberem que morder seu alvo não funcionaria. Em resposta ao movimento, Valir ficou parado, permitindo que 3 dos lobos acertassem seus ataques contra ele enquanto ele concentrava a maior parte de sua atenção no lobo que enfrentava. Perfurar. Bang! Menos 125. Ding! Pegando o lobo restante de surpresa, Valir atacou com sua lança, mirando em seu crânio. Sem surpresa, a lança foi capaz de perfurar seu crânio enquanto Valir canalizava toda a sua força, deixando-o com 3 lobos enquanto recuperava sua lança do crânio aberto do lobo. PSH, 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 3, menos 5, 2. Quando os ataques dos 3 lobos pousaram em seu corpo, Valir ficou um pouco surpreso que o dano deles fosse apenas de um dígito, apenas para lembrar que seu VIT estava acima de 20 pontos. Acho que as estatísticas deles se inclinam mais para STR e AG, considerando como eles lutaram contra mim até agora. De qualquer forma, é hora de acabar com isso. Minhas mãos estão ficando dormentes. Com isso em mente, ele seguiu em frente e atacou mais uma vez, perfurando um dos crânios dos lobos com Pers, não deixando espaço para os outros 2 reagirem enquanto ele enviava os 2 voando com uma varredura. Bang! Menos 125. Ding! Enquanto estava no ar, Valir correu em direção a um dos lobos antes de puxá-lo com força para o chão. Então, com outro Pers, sua lança perfurou o abdômen do lobo, rompendo seu coração. Com um golpe rápido usando a ponta da lança, o lobo foi rapidamente enviado para a vida após a morte, seus ferimentos agora eram graves demais para ele aguentar. 76, 31, Ding! Só resta um, Valir disse para si mesmo, respirando fundo antes de correr mais uma vez para o único lobo que restava. Com um grunhido, o lobo assumiu uma posição de prontidão para a batalha antes de correr na direção de Valir. Naquele momento, o único pensamento em sua mente era vingar seus parentes caídos de alguma forma. Infelizmente, Valir nunca daria essa chance. Perfurar. Bang!
Chegando a outra parada abrupta, Valir ergueu sua lança antes de derrubá-la no último momento, rompendo o crânio do lobo antes de perfurar todo o caminho para o outro lado, enquanto todo o vigor restante do lobo gradualmente desaparecia sem deixar vestígios, eventualmente ficando mole quando um som de notificação ressoou em sua mente. Menos 125. Ding! Agora que todos os seus inimigos estavam derrotados, Valir soltou um suspiro de alívio antes de se apoiar na lateral de uma árvore. Embora seja estimulante poder me mover assim novamente, esqueci de considerar o quão cansativo foi no final. Bem, pelo menos o XP que ganhei na batalha compensa isso. Com uma disparidade de 6 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 120%. Você matou um lobo da floresta nível 12. Você ganhou 532 XP. Reticências. Com uma disparidade de 7 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 140%. Você matou um lobo da floresta de nível 13. Você ganhou 785 XP. Em apenas 2 batalhas, já acumulei XP suficiente para aumentar meu nível para o nível 7. Depois de calcular todo o XP obtido nas 2 batalhas anteriores, Valir não pôde deixar de soltar uma risada. Ter certeza de que consumi todos os 10 elixires de cada um antes de vir aqui definitivamente valeu a pena. Dando uma olhada no sol para ver quanto tempo passou, Valir foi em frente e sacudiu o sangue de sua lança enquanto um leve sorriso adornava seu rosto. Ainda falta mais de 1 hora para o pôr do sol. Eu deveria aproveitar ao máximo e matar alguns monstros. Com isso em mente, Valir colocou sua lança de madeira acima do ombro enquanto começava a vagar pela floresta mais uma vez. Devo alocar o XP que acabei de conseguir para subir de nível. Farei isso assim que acumular mais XP. Por enquanto, devo aproveitar meu nível baixo e maximizar meu ganho de XP. Fim do capítulo. Capítulo 34 Sinais da Maré. Quando o sol estava prestes a se pôr, um homem com uma lança ensanguentada nas costas saiu da floresta Macarone com uma expressão um pouco exausta, carregando 2 cadáveres de lobo em cima de cada ombro. Dando uma olhada na quantidade de tempo que tinha antes do sol se pôr completamente, o homem rapidamente acelerou o passo, empurrando seu corpo para o que podia aguentar enquanto carregava 2 cadáveres ao mesmo tempo. Embora tudo que eu queira fazer agora seja deitar na cama e descansar um pouco, nem é preciso dizer que acumulei muito XP durante essas últimas horas, disse Valir para si mesmo, soltando uma risada enquanto ele correu pelo deserto com 2 cadáveres a reboque. Depois de passar por essas 2 batalhas, o que lhe permitiu avaliar aproximadamente sua força atual, Valir decidiu diminuir um pouco as coisas e se contentou com monstros de nível inferior pelo tempo restante em que esteve na floresta, sendo os monstros solitários de nível 11 seu alvo mais fraco. No final, ele matou 5 monstros no nível 11, bem como 5 monstros no nível 12, aumentando a quantidade de XP que ele tinha para um pouco mais de 10.000. Então, novamente, eu provavelmente não teria terminado aquela segunda batalha com os lobos tão rapidamente se não utilizasse Vital e Brutal Hits, Valir murmurou, relembrando a luta cheia de adrenalina que ele teve com os lobos. Então, soltando um leve suspiro, ele disse, de qualquer forma, eu deveria aumentar minha taxa crítica, e provavelmente também atualizar minha arma, agora que penso nisso. Em qualquer jogo que envolvesse causar dano, alguém rapidamente se familiarizaria com acertos críticos ou que causassem dano aumentado. Em Greater Beyond, havia 4 tipos de acertos críticos, cada um causando muito mais dano perverso que o anterior. O primeiro tipo foi o acerto crítico normal. Ao contrário de outros jogos, que indicavam um aumento de 50% no dano quando um golpe como esse acertava, o acerto crítico de Greater Beyond garantiu um aumento de 100% no dano, cujas chances dependem da taxa crítica do ser. Sem surpresa, com o aumento nas estatísticas e habilidades que aumentaram a taxa crítica,
os acertos críticos foram garantidos nas versões posteriores do Greater Beyond, tornando-se uma marca registrada para verdadeiros especialistas. Quanto aos próximos 3, estes não dependiam de estatísticas e habilidades. Em vez disso, dependiam do adversário que enfrentavam, da técnica de quem atacava e, no caso do tipo final, um pouco de sorte. O tipo que veio depois de um acerto crítico foi um Vital Hit, permitindo causar 3 vezes o dano que seus ataques causariam originalmente. Para dar um golpe vital, seria necessário atacar uma parte do inimigo que era de vital importância para suas vidas, daí o nome. Os acertos vitais eram geralmente indicados com 2 pontos de exclamação em vez do que os acertos críticos tinham, com o texto do dano ficando em um tom de vermelho sangue. Depois do Vital Hit veio o Brutal Hit, um golpe que permitia causar 5 vezes mais dano do que seus ataques causariam originalmente. Semelhante ao Vital Hit, um Brutal Hit dependia de atacar uma parte do inimigo que era vital para suas vidas. No entanto, ao contrário de um golpe vital, um golpe brutal só ocorreria se o atacante mirasse na parte vital mais importante do inimigo. Para inimigos feitos de carne e osso, este seria o cérebro. Para outros seres, dependia em grande parte da sua estrutura. No entanto, esses acertos foram indicados com 3 pontos de exclamação, com o texto do dano assumindo um tom de vermelho escuro. Por último, mas não menos importante, estava o golpe fatal, um golpe que só poderia ser acionado quando um golpe brutal também acionasse um acerto crítico. No início, esse requisito foi mal compreendido por muitos, pensando que seriam capazes de acionar acertos fatais todas as vezes com uma taxa crítica de 100%. No entanto, uma vez que atingiram um nível em que poderiam garantir acertos críticos em cada ataque que fizessem, foi então que perceberam o quão enganados estavam. Para um golpe brutal desencadear um acerto crítico, as chances de fazê-lo eram de 1/1000 do acerto crítico atual do ser. Portanto, mesmo que um jogador pudesse facilmente alcançar acertos críticos garantidos nas versões posteriores, eles ainda estavam à mercê do RNG se quisessem obter um acerto fatal. Porém, se alguém conseguisse um golpe fatal, eles teriam se sentido como se tivessem tirado a sorte grande. Afinal, o dano de um golpe fatal era o dobro do que um golpe brutal poderia causar, permitindo causar 10 vezes o dano que originalmente causaria. Além disso, seria indicado por 4 pontos de exclamação, sendo a cor do texto do dano tão escura quanto o abismo. Finalmente chegamos, murmurou Valir enquanto olhava para o portão da vila que estava diante dele, deixando escapar um suspiro de alívio, pois ainda faltavam alguns minutos para o pôr do sol. Respirando fundo, Valir atravessou os portões, apenas para ser parado por um dos guardas da aldeia. Pare! Diga o que quer, disse o guarda da aldeia. Levantando um pouco os 2 cadáveres acima dos ombros, Valir respondeu, estou aqui para vender os cadáveres que trouxe comigo. Além disso, estou planejando descansar nesta vila durante a noite. Ao ouvir as palavras de Valir, o guarda ficou em silêncio por um tempo, apenas para soltar um leve suspiro logo depois. Assentindo, o guarda disse-lhe, você pode prosseguir, senhor. No entanto, por favor, não perambule pela aldeia durante a noite. Vou manter isso em mente. Com um aceno de cabeça, Valir agradeceu ao homem enquanto ele caminhava mais fundo na vila, percebendo rapidamente que a atmosfera ao redor estava um tanto tensa. Embora estivesse curioso para saber o porquê, ele decidiu deixar o assunto em segundo plano por enquanto, priorizando deixar os cadáveres que carregava e vendê-los por um pouco de dinheiro. Felizmente, não demorou muito para ele encontrar a pousada da vila, olhando para o prédio de 3 andares à sua frente antes de entrar. E aqui eu pensei que esta vila não receberia hóspedes por um bom tempo. Bem-vindo! Assim que ele entrou na pousada, uma voz barulhenta ressoou no fundo da pousada, revelando a origem da voz vindo de um homem ligeiramente gordinho na casa dos 30. Presumo que você esteja aqui para vender as carcaças que trouxe com você. De fato, Valir assentiu. Colocando os cadáveres que trouxe no chão com um baque surdo, ele olhou para o homem à sua frente.
Eu também estava me perguntando se poderia passar a noite aqui. Ah, certamente. É por isso que a pousada foi construída em primeiro lugar. O homem sorriu, apenas para ser substituído por uma expressão solene logo depois. No entanto, quando os primeiros raios de sol aparecerem, você deverá retornar para o lugar de onde veio, gentil senhor. E por que isto? Valir perguntou, observando algumas pessoas carregarem as carcaças que ele trouxe para os fundos da pousada. Você não ouviu? Uma maré monstruosa está prestes a atingir esta vila a qualquer momento, disse o homem, o que finalmente respondeu à pergunta que Valir tinha feito anteriormente sobre a atmosfera tensa na vila. Entendo. Vou manter isso em mente, disse Valir com um aceno de cabeça, agradecendo ao homem diante dele quando este lhe deu 10 moedas de prata como pagamento pelas carcaças. Já que vou passar a noite aqui, é possível saber seu nome. Chame-me de Adrian, gentil senhor. Adrian disse com uma leve risada. Bem, já que você é o único cliente desta pousada esta noite e porque nos deu uma grande quantidade de carne para usar, a pousada preparará um jantar que satisfará seu paladar. Considere isso o mínimo que a pousada poderia fazer. Fim do capítulo. Capítulo 35. Para ficar mais forte. Assentindo em resposta às palavras de Adrian, Valir foi em frente e sentou-se em uma mesa, esperando o jantar grátis chegar. Enquanto isso, Adrian foi até ele e puxou conversa para passar o tempo, falando sobre várias coisas sobre suas vidas. Durante essa conversa, Valir revelou que ele era na verdade um guarda de outra aldeia, fazendo Adrian olhar para ele de forma um pouco diferente, seu olhar agora contendo uma pitada de respeito e admiração. Algum tempo depois, na conversa, ele agradeceu a Valir por seu sacrifício altruísta de ser o protetor de uma vila. Depois disso, os dois continuaram a conversar por mais um pouco, apenas para que o assunto deles eventualmente se tornasse a próxima maré de monstros. Quão preparado você acha que a Vila Klaus está para a próxima maré de monstros? Valir perguntou, o que só fez Adrian sorrir amargamente em resposta. Embora tenhamos plena fé em nossos guardas de que eles seriam capazes de proteger nossa aldeia e mantê-la de pé nos próximos anos, ainda não podemos deixar de pensar no pior cenário possível, respondeu Adrian enquanto soltava uma risada irônica. De acordo com o que obtive, uma maré de monstros em pequena escala atingirá nossa vila nos próximos dias, no mínimo, o que pode não parecer um problema muito grande para uma vila como a nossa lidar. No entanto, o mínimo para uma aldeia sobreviver mais ou menos a uma maré de monstros em pequena escala é ter 10 pessoas no pico do rank 1, continuou ele, apenas para lágrimas brotarem em torno de seus olhos logo depois. Só temos 3 desses, pelo amor de Deus. Além disso, um deles decidiu deixar a aldeia no momento em que a ameaça da maré se aproximava. Percebendo que ele havia ficado exaltado com suas palavras, Adrian pigarreou antes de soltar um longo suspiro, um suspiro cheio de desânimo, raiva, mas acima de tudo, aceitação do destino que poderia acontecer a eles. Com um sorriso irônico no rosto, ele olhou para Valir e pediu desculpas. Desculpas por ter ficado um pouco irritado. Acho que só queria que alguém se lembrasse da minha existência. Afinal, não há como dizer se a vila permanecerá de pé quando a maré monstruosa passar. No momento em que Valir estava prestes a dizer algo a Adrian, seu jantar finalmente chegou. Com as palavras presas na garganta, ele parecia que os pratos diante dele estavam cheios de pratos deliciosos e substanciais que poderiam saciar até o homem mais faminto. Coma, senhor. Você precisará de muita energia antes de partir amanhã. Depois de dizer essas palavras, Adrian se virou e deixou Valir sozinho, pensando que este queria paz e sossego enquanto comia. Porém, antes que Adrian pudesse dar um único passo, Valir o deteve, agarrando-o pelo braço. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Adrian ergueu a sobrancelha enquanto virava a cabeça. Estou bastante satisfeito com o que consegui. Valir balançou a cabeça. Porém, logo depois, ele olhou para Adrian com um olhar de determinação. No entanto, eu só queria dizer que, mesmo que pareça que toda a esperança está perdida, nunca sucumba a esses pensamentos.
Às vezes, o mundo responderá de maneiras que o surpreenderiam. Ao ouvir isso, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Adrian enquanto ele balançava a cabeça em resposta. Agradeço as palavras, Senhor. Eu meio que precisava ouvir isso. De qualquer forma, deixe-me não incomodá-lo mais em sua refeição, acrescentou ele antes de se despedir, finalmente permitindo que Valir jantasse em silêncio. Enquanto observava a silhueta de Adrian gradualmente se afastar dele, Valir não pôde deixar de pensar nas palavras que ele lhe disse enquanto comia seu jantar. Embora possa parecer que as palavras que ele disse soaram como palavras de consolo vindas de um estranho que nem mesmo seria afetado por tal evento, Valir sabia que aquelas palavras dele continham um pouco de verdade. Afinal, o mundo lhe deu uma segunda chance de vida, embora ele não esperasse nenhuma. Se não fosse por isso, ele não teria dito essas palavras a Adrian, palavras que vieram do fundo do seu coração. Reticências. Depois de terminar o farto jantar que lhe foi oferecido, Valir foi procurar Adrian, perguntando onde ele poderia passar a noite. Em resposta, Adrian disse a Valir o quarto que lhe foi atribuído antes de lhe dar a chave. Com isso, Valir agradeceu a Adrian e perguntou quanto custava a hospedagem para a noite. Porém, a resposta de Adrian à sua pergunta fez os olhos de Valir se arregalarem ligeiramente, fazendo-o se perguntar se o homem à sua frente estava bem. Você não precisa pagar pelas acomodações, senhor, disse Adrian com um sorriso. As carcaças que você nos deu são pagamento mais que suficiente para sua comida e suas acomodações. Embora Adrian tenha dito isso a ele, essas palavras não agradaram a Valir. Por causa disso, ele vasculhou as 10 moedas de prata que Adrian lhe deu como pagamento e devolveu-as. Enquanto uma expressão de surpresa adornava o rosto de Adrian, Valir disse a ele, não considere isso como pagamento pela acomodação, considere isso um presente de um estranho. Ao ouvir isso, uma risada leve escapou da boca de Adrian antes de assentir em resposta, agradecendo a Valir ao permitir que este se dirigisse ao quarto designado. Uma vez lá, Valir ficou bastante surpreso ao ver que o quarto continha mais ou menos as mesmas comodidades que seu quarto no quartel tinha. Porém, comparado ao espaço um tanto apertado do dormitório, o quarto que ele havia alugado era mais espaçoso, fazendo-o se perguntar se seria possível conseguir um espaço próprio na Vila Astarto. No entanto, ele colocou o pensamento na parte de trás de sua cabeça por enquanto, lembrando que ele havia chegado a esta vila com o objetivo de aumentar seu nível até o pico do rank 0. Com isso, ele tirou a roupa e entrou no banheiro para tomar banho, permitindo que a água fluísse por seu corpo enquanto os pensamentos de sua conversa anterior com Adrian ressurgiam em sua mente. Mesmo que Valir não pudesse deixar de sentir que precisava ajudar a Vila Claus depois de ouvir as palavras de Adrian, ele sabia com certeza que sua existência ali apenas atrasaria o inevitável. Afinal, ao contrário dos legítimos detentores da classe Rank 1, ele não tinha as habilidades que vieram junto com a ascensão ao Rank 1, habilidades que poderiam desencadear grandes quantidades de destruição. A única coisa que ele tinha a seu favor eram suas estatísticas, embora ainda não fossem nada em comparação com os detentores da classe Rank 1 com estatísticas especializadas. Sentindo as lacerações que recebeu dos lobos antes enquanto esfregava seu corpo, Valir não pôde deixar de soltar um longo suspiro ao sair do chuveiro, vestindo um conjunto de roupas que trouxera consigo enquanto se deitava, sua cama. Olhando para o teto de madeira acima dele, ele não pôde deixar de murmurar para si mesmo, preciso ficar mais forte. Não apenas pelo bem de Adrian ou pelo bem da Vila Astarto, mas também pelo bem de mim mesmo, dos meus objetivos e do meu povo. Eu preciso ficar mais forte. Fim do capítulo. Capítulo 36 Alcançando o limite. Com os raios do sol da manhã penetrando pela grande janela de seu quarto, Valir não pôde deixar de abrir ligeiramente os olhos enquanto franzia levemente a testa, virando-se para evitar a luz solar direta. Embora ele tenha conseguido fechar os olhos um pouco mais, o momento de felicidade durou apenas mais meia hora enquanto o quarto gradualmente ficava mais claro, eventualmente forçando Valir a sair da cama enquanto ele soltava um bocejo levemente irritado.
Coçando as costas antes de fazer uma série de alongamentos leves, Valir não pôde deixar de pensar em como dormiu na noite anterior, que achou menos agradável do que o normal. Mesmo que a cama em que ele se deitou fosse um pouco melhor em comparação com a cama em que dormia no quartel, ele sabia que a razão pela qual não conseguia dormir tão bem era devido aos pensamentos que giravam em sua mente enquanto tentava adormecer, alguns sobre a próxima maré de monstros e outros sobre a necessidade de ele subir de nível. Depois de seguir sua rotina matinal habitual, Valir finalmente saiu do quarto em que estava hospedado, indo em direção ao saguão para encontrar Adrian já acordado. "Bom dia, senhor", Adrian disse com um leve sorriso. "Você dormiu bem ontem à noite?" Em resposta a isso, Valir sorriu ironicamente. "É possível tomar café da manhã antes de sair?" "Certamente, senhor." Adrian assentiu antes de gesticular para Valir ir em direção à área de jantar. "Considere-o um serviço complementar à sua estadia." Encolhendo os ombros em resposta, Valir foi até a área de jantar, sentando-se em frente a uma mesa vazia aleatória enquanto esperava o café da manhã chegar. Felizmente, demorou apenas alguns minutos para o café da manhã chegar, composto por alguns pedaços de pão torrado e uma pequena variedade de carnes curadas, além de uma caneca do que parecia ser café como acompanhamento. Tomando um pequeno gole de café, Valir seguiu em frente e tomou o café da manhã simples que lhe foi servido, aproveitando a refeição inteira enquanto se levantava da mesa cerca de 10 minutos depois. Voltando ao saguão, ele se despediu de Adrian e agradeceu pela hospitalidade que lhe havia demonstrado. Acenado adeus, Valir deixou a pousada, caminhando rapidamente até os portões da Vila Claus enquanto se dirigia para a Floresta Macaroni. Reticências. Como a distância entre a aldeia e a floresta não era tão grande, levou apenas cerca de meia hora para Valir chegar à periferia da floresta, considerando que ele não estava indo a toda velocidade. Aquecendo-se um pouco sob os raios fortes do sol, ele sentou-se em uma rocha próxima enquanto ponderava sobre o que faria hoje. Já que decidi dedicar a maior parte do dia de hoje à caça de monstros para obter XP, pode-se dizer que é certo que terei XP suficiente para elevar meu nível para o nível 10, Valir murmurou para si mesmo, imaginando quanto XP ele realmente precisava para atingir o nível 10. Infelizmente para ele só conseguia ver a quantidade de XP necessária para alcançar o próximo nível, e não qualquer um dos níveis seguintes. Como os níveis nas centenas precisam de centenas de milhões de experiência por nível, não é nenhuma surpresa que eu tenha esquecido quanto XP preciso para subir de nível no início. De qualquer forma, antes de partir, eu provavelmente deveria tentar encontrar monstros nos níveis 14 e 15, ele disse logo depois, pensando em suas chances contra monstros neste nível. Vou ter que tentar lutar contra um monstro solitário de nível 13 primeiro. Mas, novamente, considerando que a única lesão que sofri naquela luta foram algumas lacerações na minha pele, contanto que eu encontre um monstro solitário no nível 14 ou 15, provavelmente ficarei bem. Com isso em mente, Valir desenrolou o tecido afixando a lança de madeira em suas costas, levantando-se enquanto segurava firmemente sua lança. Respirando fundo, ele então se dirigiu para a floresta, procurando por um monstro solitário no nível 13. Felizmente, após cerca de 10 minutos vagando, o mundo respondeu às suas orações, permitindo-lhe ficar cara a cara com um urso no nível 13. Assim como ele esperava, com a luta sendo 1 contra 1, não havia muito problema com Valir lutando contra monstros no nível 13. Com confiança renovada na luta contra monstros de nível 14 e 15, ele deixou o urso que havia matado e se moveu mais fundo na floresta, procurando por monstros que se enquadrassem em seu critério atual. É claro, enquanto procurava por um monstro em nível 14 e acima, ele não deixou passar monstros errantes de nível 13, matando mais 4 monstros nesse nível antes de finalmente encontrar o que parecia ser o alvo ideal que ele tinha em mente. Escondido atrás de uma árvore, ele olhou para um urso que estava a uma certa distância dele, que parecia estar olhando preguiçosamente para o rio à sua frente.
Com pelo preto espetado e uma faixa prateada nas costas, o urso diante dele exalava um nível de poder que ele não esperava. Isso é estranho, a sensação que estou tendo de um monstro como esse não deveria ser apenas um pouco mais forte do que um monstro de nível 13. Curioso, Valir foi em frente e identificou o urso através do sistema. No entanto, uma vez que ele leu as palavras do sistema, toda a cor desapareceu de seu rosto enquanto ele se afastava silenciosamente do local. Não há nenhuma maneira de eu enfrentar uma elite. Ding. Nível 14, Urso Listrado Prateado, Elite. Assim como existiam classes variantes, que ditavam o nível de força que um ser exercia em uma determinada classe, também existiam variantes entre os monstros que se podiam encontrar, sendo a variante mais fraca e mais comum entre eles o monstro Elite. Ao contrário de um monstro normal, um monstro Elite tinha estatísticas 25% maiores que um monstro normal do mesmo nível. Mesmo que Valir tivesse quase todas as suas estatísticas na casa dos 20, ele sabia com certeza que não seria páreo para um monstro de elite, considerando que suas estatísticas importantes eram provavelmente pelo menos 2 vezes maiores que as dele. Fugindo apressadamente do monstro de elite pelo qual havia passado, Valir foi em frente e procurou por monstros daquele nível que não fossem de elite. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, todos os monstros desse nível e acima eram considerados elite, sendo um deles uma variante muito mais perigosa do que uma elite normal. Ding. Nível 15, o Windclaw Wolf, Uncommon Elite. Embora tenha sido apenas a adição de um prefixo, um monstro Uncommon Elite era muito mais aterrorizante do que um Elite normal, com jogadores inexperientes até 5 níveis acima dele se tornando suas presas. Afinal, comparado a uma elite incomum tinha estatísticas 50% maiores que um monstro normal do mesmo nível, o que era suficiente para que jogadores e NPCs desconfiassem de sua existência. Muito menos a dizer sobre Rare Elites e acima. Eventualmente percebendo que cada monstro que ele encontrou de nível 14 ou 15 era um monstro de elite, Valir não pôde deixar de suspirar e se contentar com monstros de nível 13. Incluindo os primeiros 5 que ele matou antes de encontrar sua primeira elite, ele havia matado um total de 50 monstros de nível 13 quando o sol estava prestes a se pôr, rendendo-lhe cerca de 39.000 XP. Sentando-se em uma pedra de tamanho decente, Valir foi em frente e olhou para a quantidade de experiência que tinha atualmente, ficando sem palavras ao perceber que havia acumulado cerca de 50.000 XP nos últimos 2 dias. Certamente, isso é mais que suficiente para elevar meu nível até o limite, certo? Esperando pelo melhor, ele seguiu em frente e alocou todo o seu XP para subir de nível. Felizmente, quando ele atingiu o nível 9, ele ainda tinha XP suficiente para o prompt final, permitindo que um leve sorriso aparecesse em seu rosto. Ding! 12.260 XP foram alocados. Você agora está no nível 10. Todas as suas estatísticas foram aumentadas em 1 ponto. Você ganhou 1 ponto de estatísticas não atribuído. Você atingiu o limite de nível de sua classe atual. Para aumentar este limite, é altamente recomendável que você ascenda para uma classe superior. Você gostaria de ascender? Fim do capítulo. Capítulo 37 Retorno à Vila Astarto. Não, ainda nem consegui todas as habilidades para a classe variante que pretendo. Sem surpresa, depois de ler a notificação de ter que avançar para subir de nível, Valir recusou a solicitação, guardando a ascensão para o tempo em que reuniu todas as habilidades que desejava. Enquanto isso, eu realmente deveria voltar para a aldeia o mais rápido possível. Ding! Você completou os requisitos da missão para Sugestão de um Ferreiro Experiente 1. Vá até Tristã para receber suas recompensas. Recebendo uma notificação de que sua missão com Tristã havia finalmente sido concluída, Valir se levantou e respirou fundo, lamentando um pouco o fato de não ser capaz de carregar alguns dos cadáveres que ele morto se quisesse retornar o mais rápido possível. No entanto, ele colocou o assunto em segundo plano, avançando na direção da Vila Astarto pouco depois. Uau!
Com o ligeiro aumento em seu agir graças ao alcance do nível limite, a velocidade com que Valir correu pelas planícies foi significativamente mais rápida do que antes. Em algum momento, ele ficou curioso para saber como eram suas estatísticas atuais, apenas para lembrar que ainda tinha 10 pontos de estatísticas não atribuídos que poderia alocar. Já que a classe variante precisa que eu tenha DX e INT altos, então não é nenhuma surpresa como estou alocando, Valir murmurou enquanto alocava 5 pontos para cada uma das duas estatísticas. Logo, ele abriu sua tela de status em sua visão periférica, assobiando de admiração enquanto inconscientemente acelerava o passo de excitação. Agora isso é uma tela de status. Ding, --, Valir Zeihart, classe, civil, rank 0. Espécie, humano, nível, 10, ascender para aumentar o limite de nível. Nível de poder, 225, C++. XP não utilizado, 20.171. HP, 250 avos. MP, 300 avos. Estatísticas, 25 VIT, 25 STR, 25 AGI, 30 DEX, 30 INT, 25 IS, 25 PER, 15 LUK, 0 pontos não atribuídos. Observações: você é definitivamente uma anomalia. Um pouco surpreso por ainda ter mais de 20.000 XP sobrando após subir de nível, Valir não pôde deixar de soltar uma risada leve. Que coincidência perfeita! Depois de entregar a missão a Tristan e receber a habilidade Análise, usarei o XP que tenho para subir de nível, finalmente me permitindo avaliar meus inimigos de antemão. Claro, finalmente também me permitirá verificar os detalhes de outras coisas, o que é definitivamente útil, já que é certo que vou lidar com uma tonelada de itens como ferreiro, continuou ele, permitindo que sua mente se concentrasse, vagar um pouco enquanto sonhava acordado em ser capaz de lidar com materiais preciosos no futuro. Então, novamente, embora tenha se tornado normal nas versões posteriores, ter um nível de poder C++ e ainda estar no rank 0 é definitivamente uma sensação estranha. Em Greater Beyond, o método geral para os NPCs descobrirem os pontos fortes de outras pessoas, além de usar análise, é obter seu nível de poder de uma organização respeitável. Pensando nisso, a nota mais baixa que se poderia obter era C, que era dada para pessoas que ainda não haviam começado a subir de nível ou que estavam em vias de subir de nível. Depois disso veio o C+, um nível de poder normalmente dado àqueles que haviam acabado de chegar ao rank 1 ou estavam em processo de progressão na classe de rank 1. Depois disso veio o C++, que normalmente era dado àqueles que haviam alcançado a classe rank 2, com um nível de poder B sendo dado àqueles que estavam mais ou menos a meio caminho de atingir o pico do rank 2. Depois disso veio a S, SS, SSS e X, cada um com seus próprios estágios separados, semelhantes às notas mencionadas anteriormente. Embora existissem mais classes após X++, onde os seres já eram considerados existências que poderiam atravessar a escuridão do espaço por conta própria, todos eles ainda estavam longe do atual Valir. Bem, eu provavelmente não teria alcançado o nível 10 tão rápido se não fosse pelo sistema de disparidade de níveis. Então, novamente, havia também o fato de que monstros do nível 11 em diante têm um sistema diferente para ganho de XP, continuou ele, seu corpo tremendo de excitação ao lembrar como ele acumulou cerca de 40.000 XP em apenas um dia. Como os primeiros 10 níveis foram considerados a fase tutorial em Greater Beyond, a quantidade de XP obtida ao matar monstros nesses níveis refletia essa natureza, com cada aumento no nível obtendo um aumento arbitrário na quantidade de XP que se obteria. No entanto, uma vez que alguém ultrapassasse esse ponto e entrasse no verdadeiro mundo do Grande Além, a quantidade de XP que ganhariam seria significativamente maior. Afinal, ao contrário do aumento arbitrário que se notaria dos monstros de nível 1 para 10,
O XP que se obteria ao matar um determinado monstro era equivalente a uma parte do XP necessário para um ser subir de nível até o nível do monstro, especificamente 1/100º, do XP necessário para subir de nível. Com isso e o sistema de disparidade de níveis trabalhando juntos, não foi surpresa que Valir tenha conseguido acumular uma grande quantidade de XP em tão pouco tempo, embora ele tivesse certeza de que suas necessidades de XP só piorariam com o tempo. Reticências. Quando Valir retornou à Vila Astarto, a lua já estava a meio caminho de atingir seu pico. Ofegante de exaustão, ele respirou fundo algumas vezes antes de passar pelos portões da vila enquanto voltava para o quartel. Inesperadamente, no caminho para lá, ele se deparou com um dos guardas que faziam a patrulha noturna, este último ficando um pouco surpreso ao ver uma pessoa ainda andando pelas ruas neste horário. Porém, assim que o guarda descobriu quem era a pessoa que passava, um leve sorriso não pôde deixar de adornar seu rosto quando ele se aproximou. Valir, se não for Jonas, disse Valir com uma risada antes de dar um abraço rápido em Jonas. Como você tem estado? Estou bem, Jonas respondeu com um leve sorriso. Leon e Louie não se juntaram a mim na patrulha noturna hoje, então somos só eu e alguns outros guardas fazendo a patrulha. De qualquer forma, não deveria ser eu quem estava fazendo essa pergunta, continuou ele. Como você está? Para ser honesto, ficamos surpresos que Damian permitiu que você deixasse a vila para ir a algum lugar, mesmo que a maré de monstros esteja chegando em uma semana. Eu também estou bem, disse Valir com um aceno de cabeça. Quanto ao motivo pelo qual ele me permitiu sair, Huoshi. De repente, uma pressão autoritária emanou de Valir, fazendo com que Jonas desse alguns passos para trás enquanto olhava para o homem à sua frente com os olhos arregalados. Que diabos! Você só esteve ausente por alguns dias, mas ficou tão forte assim. Jonas não pôde deixar de exclamar. O que diabos você tem feito fora da vila nos últimos dias, Valir? Digamos apenas que estou arriscando minha vida lá fora, lutando contra inimigos que não deveria estar lutando no meu nível atual. Deixando essas palavras para Jonas pensar, Valir seguiu em frente e continuou caminhando em direção ao quartel, seguindo até o escritório de Damian. Reticências. Vendo que a luz atrás da porta ainda estava aberta, Valir soltou um suspiro de alívio interiormente. Felizmente, não preciso esperar até de manhã, ao contrário da missão de Tristan. Tenho quase certeza de que aquele cara já está dormindo profundamente. Com isso em mente, Valir foi em frente e trouxe à tona a notificação que havia recebido assim que entrou na aldeia. Ding, você completou a missão, retorne à Vila Astarto. Vá até Damian para receber suas recompensas. Acho que a outra razão pela qual Damian me deu essa missão é para descobrir os resultados da minha jornada em... Pensando nisso, um sorriso levemente travesso apareceu em seu rosto quando ele bateu na porta à sua frente. Bem, ele terá uma grande surpresa. Entre. Fim do capítulo. Capítulo 38 Obtendo recompensas. Assim como em qualquer outra vez em que entrou no escritório de Damian, Valir foi saudado pela visão do homem à sua frente examinando vários documentos em sua mesa, todos com uma expressão pensativa no rosto. Fechando a porta diante de si, Valir esperou que Damian terminasse o que estava fazendo, decidindo sentar-se em uma cadeira próxima. Felizmente, ele não teve que esperar tanto tempo, com Damian arrumando cuidadosamente os documentos que estava examinando alguns minutos depois. Com isso, ele olhou para Valir, que, à primeira vista, instantaneamente fez as pupilas de Damian encolherem de surpresa, pois não esperava que Valir voltasse para a aldeia tão cedo. Afinal, ainda faltava algum tempo antes da maré monstruosa. Você terminou o que precisava fazer? Damião perguntou. Assentindo, Valir respondeu, sim. Finalmente estou no nível 10. Assim como Damian estava prestes a fazer uma pergunta que parecia ser uma continuação natural de suas palavras, Valir o interrompeu, dizendo, se estou pensando o que você está pensando, então não. Eu ainda não subi. Você não fez isso?
Nesse momento, a boca de Damian não pôde deixar de ficar boquiaberta, certo de que Valir havia passado por sua ascensão ao Rank 1. Afinal, só isso explicaria o sentimento que ele sentia por Valir no momento. Para ele, Valir parecia emanar a sensação de que ele era apenas ligeiramente inferior em poder, se não igual. Você está me dizendo que ele ainda não ascendeu, mas já exala um nível de poder comparável àqueles no pico do Rank 1. Com esse pensamento circulando em sua mente, Damian não pôde deixar de coçar a cabeça, imaginando como um homem como Valir acabou nesta vila com seu talento. Para ele ter o poder de um Rank 1 enquanto ainda está no Rank 0, não há como dizer que tipo de conquistas ele poderá realizar no futuro. Acho que foi uma sorte para a Vila Astarto que ele tenha decidido ficar aqui. Com isso em mente, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Damian enquanto ele soltava uma leve risada, surpreendendo Valir, pois ele nunca tinha visto o homem à sua frente rir antes. Mesmo assim, Valir sabia que Damian não iria rir daquele jeito por alguma razão. É porque ele está aliviado por finalmente haver outra pessoa na aldeia com poder equivalente ao Rank 1. Valir pensou consigo mesmo. Afinal, quanto mais pessoas com poder equivalente ao detentor da classe Rank 1, maiores serão nossas chances de vencer a maré de monstros. Se Damian ouvisse os pensamentos de Valir agora, então ele teria concordado com a cabeça, dizendo que estaria correto. No entanto, essa foi apenas uma das razões pelas quais ele riu. Em vez disso, a principal razão pela qual ele soltou uma risada foi o alívio que sentiu ao perceber o potencial monstruoso de Valir, pensando que se Valir continuasse crescendo nesse ritmo, então a segurança de sua aldeia estaria mais ou menos garantida. Limpando a garganta para chamar a atenção de Valir, Damian olhou para Valir diretamente nos olhos antes de dizer: embora eu esteja curioso para saber por que você ainda não ascendeu, isso é algo que eu não deveria saber, tem seus próprios para escolher o que eles fizeram. No entanto, eu deveria recompensá-lo por sua lealdade à aldeia, considerando que não anexei nenhuma recompensa à missão que lhe dei. Depois de dizer essas palavras, uma tela apareceu na frente do campo de visão de Damian, levando-o a interagir um pouco com ela, enquanto um som de notificação ressoava na mente de Valir logo depois. Ding! A missão, Retorno à Vila Astarto, foi modificada pelo remetente da missão. Você recebeu 1000 XP. Você recebeu 200 pontos de contribuição. Você recebeu 200 pontos de mérito. Olhando as notificações que ele recebido, os olhos de Valir não puderam deixar de se arregalar ligeiramente ao olhar para Damian, que o olhou com um leve sorriso no rosto. Considere um agradecimento meu por você ter cumprido sua promessa. De qualquer forma, não permitirei que você fique mais aqui. Você está livre para ir embora, disse ele logo depois. Apenas lembre-se de não sair da aldeia na próxima semana. Vou manter isso em mente. Valir assentiu, virando-se antes de sair do escritório. Obrigado, Damião. Com isso, Valir deixou o local enquanto Damian olhava um pouco para a silhueta fugaz com um sorriso. Enquanto Damian voltava ao trabalho, Valir fez um rápido desvio até o refeitório para fazer uma refeição um pouco pesada, considerando que ainda não havia almoçado nem jantado. Depois de sentir que sua fome estava saciada, ele foi para seu dormitório e tomou um banho rápido, trocando de roupa folgada algum tempo depois. Deitado em sua cama, Valir permitiu que a exaustão que vinha suportando até agora envolvesse seu corpo enquanto ele finalmente caía em um sono profundo. Reticências. Assim que a manhã chegou, Valir gradualmente abriu os olhos, sentindo que seu corpo tinha mais energia do que nunca. Embora ele se perguntasse por que se sentia mais acordado do que em qualquer manhã anterior, Valir finalmente pensou que isso tinha algo a ver com o aumento drástico em suas estatísticas enquanto tomava um banho rápido. Depois de sair do chuveiro, ele vestiu roupas limpas antes de fixar em suas costas a lança ensanguentada que havia deixado cair no chão na noite anterior, sentindo que sua conexão com ela parecia estar crescendo, embora parecesse um tanto intangível. No entanto, ele colocou esses pensamentos em sua cabeça enquanto se lembrava do principal motivo pelo qual acordou cedo.
Com isso em mente, ele deixou o quartel em um ritmo ligeiramente acelerado, decidindo renunciar ao café da manhã por enquanto, pois a conclusão da missão de Tristan era mais importante para seus olhos. Eventualmente, assim que o sol atingiu seu pico no horizonte, Valir chegou à ferraria da vila, cujas portas acabaram de ser abertas pelo homem que morava na ferraria. Ainda um pouco tonto, Tristan olhou para o homem que apareceu na frente da ferraria antes de ser oficialmente aberta, apenas para perceber que o reconheceu de alguma forma. Depois de alguns segundos, sua consciência finalmente ficou totalmente alerta enquanto seus olhos se arregalaram de surpresa. Valir, já faz algum tempo desde a última vez que nos encontramos, mas eu cumpri sua missão, disse Valir com um sorriso, deixando Tristan sentir uma pitada do poder que ele detinha atualmente. Naturalmente, com o poder que sentiu de Valir, Tristan rapidamente percebeu que o poder atual de Valir excedia o que era possível para um Rank 0 exercer. Com isso, não foi surpresa que ele lhe perguntasse: "Você ascendeu ao Rank 1?" Ainda não. Valir balançou a cabeça. Mesmo assim, Tristan ainda estava um tanto cético. Análise, Tristan murmurou alguns segundos depois, seus olhos ganhando um tom azul claro enquanto Mana girava ao redor de seus olhos. Alguns segundos depois, esse tom azul claro desapareceu quando sua boca ficou levemente boquiaberta. E pensar que você ainda está no nível 10. Eu disse a verdade. Valir encolheu os ombros. Foi você quem não acreditou em mim. Minhas dúvidas têm motivos para elas, certo? Tristan franziu ligeiramente a testa. Afinal, quem acreditaria que um detentor de classe Rank 0 teria um nível de poder equivalente a alguém no Rank 1? Assim como Tristan pensou que Valir responderia sua pergunta, Valir, em vez disso, fez rodeios, fazendo Tristan se sentir um pouco desapontado. Uma experiência que me permitiu atingir meu nível atual de poder, é claro. De qualquer forma, me dê as recompensas pela missão. Fim do capítulo. Capítulo 39 Explorando a árvore tecnológica. Você poderia ter esperado até que a ferraria estivesse totalmente configurada, não? Tristan soltou um leve suspiro. E correr o risco de reduzir as recompensas que receberia por terminar mais cedo. Sem chance, disse Valir em resposta, fazendo Tristan encolher os ombros com indiferença. Afinal, ele entendeu onde Valir queria chegar, lembrando que também passou por uma fase assim no passado distante. Com isso, Tristan abriu sua tela e interagiu um pouco com ela, fazendo com que um som de notificação ressoasse na mente de Valir. Embora, no exato momento em que ele olhou para ele, uma carranca não pôde deixar de aparecer em seu rosto quando ele olhou para Tristan, que olhou para ele com uma risada leve, mas travessa. No mínimo, você não pode reclamar que estou reduzindo intencionalmente o tempo restante da missão. Ding. O tempo restante para a missão, sugestão de um ferreiro experiente, foi congelado pelo remetente da missão. Você não pode simplesmente me dar as recompensas pela missão agora. Valir não pôde deixar de perguntar depois de olhar a notificação. Eu poderia, mas prefiro tomar o café da manhã primeiro, Tristan respondeu enquanto coçava levemente a barriga. Vendo a ação de Tristan, o estômago de Valir não pôde deixar de roncar, fazendo com que um leve sorriso aparecesse no rosto de Tristan. Parece que você abriu mão do café da manhã só para receber as recompensas o mais rápido possível, hein? Bem, Valir coçou a cabeça em resposta, soltando uma risada estranha após ser pego em flagrante. Olhando para Tristan com um sorriso estranho, ele sugeriu: "Que tal tomarmos café da manhã, então? Agora você está falando minha língua." Sem surpresa, Tristan concordou com a sugestão, seguindo Valir enquanto se dirigiam para um lugar próximo que vendia comida quente pela manhã. Enquanto tomavam seus respectivos cafés da manhã, Tristan foi em frente e perguntou a Valir o que ele havia feito para chegar ao nível 10 tão rapidamente, ao que Valir contou o que havia feito durante os últimos dias fora da vila. Claro, Tristan não pôde deixar de olhar para Valir com surpresa estampada em seu rosto depois disso, imaginando que tipo de coragem Valir teve que enfrentar contra monstros de alto nível com seu nível atual.
No entanto, com parte de sua curiosidade satisfeita e sua fome saciada, Tristan não teve muitas queixas depois disso. Depois de pagarem seus respectivos cafés da manhã, os dois voltaram para a ferraria e entraram, permitindo a Valir ter um vislumbre da ferraria que normalmente não seria visto pelas pessoas que passavam. Sem o fogo crepitante dentro da fornalha, havia uma sensação levemente arrepiante em toda a visão diante dele, fazendo-o sentir como se a ferraria estivesse abandonada. Enquanto Valir estava absorto na visão atual, Tristan foi em frente e abriu sua tela mais uma vez, interagindo com ela enquanto dizia a Valir: "Antes de vestir minhas roupas de trabalho, deixe-me dar-lhe as recompensas da missão. Já que você conseguiu isso muito antes do que eu pensava, darei o triplo das recompensas que prometi inicialmente", ele continuou, um som de notificação ressoando na mente de Valir enquanto ele voltava à realidade logo depois. "Ding! Você completou a missão, sugestão de um ferreiro experiente, 1. Tempo restante, 11 dias, 9 horas, 11 minutos, 9 segundos. Devido ao seu desempenho espetacular, o entregador da missão decidiu triplicar suas recompensas. Sua afinidade com Tristan aumentou em 150 pontos. Relacionamento atual, amigo. Sua reputação na Vila Astarto aumentou em 450 pontos. Reputação atual, bem conhecida. Você recebeu 7.500 XP. Você recebeu 45 pontos de tecnologia. Você ganhou a habilidade ativa, análise. Com um sorriso adornando o rosto de Valir após receber as recompensas, Tristan disse. Valir esperou um pouco na ferraria enquanto vestia suas roupas de trabalho, deixando-as por conta própria. "Finalmente coloquei minhas mãos em análise", Valir murmurou com leve alegria, comandando o sistema para alocar todo o XP que ele tinha para atualizar a habilidade para o máximo que pudesse. "Ding! Você gostaria de gastar 19.199 XP para atualizar a análise para o nível 7. Enquanto seus olhos se arregalaram levemente de surpresa pelo fato de ele ter XP suficiente para elevar a análise a um nível tão alto, Valir foi em frente e confirmou-o imediatamente, deduzindo cerca de 20.000 XP do XP que ele ainda deixou intocado quando um pequeno fluxo de informações entrou em sua mente algum tempo depois. Processando e organizando rapidamente as informações que recebeu em sua mente, ele então comandou o sistema para lhe mostrar informações sobre sua recém-atualizada habilidade análise. Não muito tempo depois, uma tela apareceu na frente de seu campo de visão, provocando um sorriso satisfeito em seu rosto enquanto ele examinava seu conteúdo. "Ding! Análise, nível 7 décimos. Raridade, comum. Compreender o mundo ao seu redor é ser curioso em relação a tudo ao seu redor. Buscar maior conhecimento é espiar através da cortina que envolve tudo o que existe. Esta habilidade permite ao usuário obter informações detalhadas sobre qualquer alvo em que o usuário esteja usando a habilidade. A profundidade das informações obtidas depende do nível da habilidade, bem como da resistência do alvo à habilidade. Embora existissem variantes de análise que permitiam obter informações muito mais detalhadas, a razão pela qual essa habilidade foi aclamada como a habilidade utilitária que todos os jogadores e NPCs precisavam ter foi devido ao fato de que ela não consumia mana para ativar a habilidade, com a única desvantagem sendo menos informação. No entanto, isso foi facilmente remediado com a atualização e evolução da habilidade para suas raridades mais altas, algo que todos os seres fizeram quando colocaram as mãos em análise. "Vamos experimentar", Valir murmurou para si mesmo enquanto fechava a tela de descrição de habilidades, desenrolando o tecido amarrado em seu torso para agarrar a lança fixada em suas costas. Olhando para a lança de madeira diante dele com sangue seco cobrindo a maior parte de sua superfície, ele ativou a habilidade. Análise. Ding. Por um breve momento, uma tonalidade azul clara cobriu os olhos de Valir quando ele sentiu que sua visão poderia espiar através da superfície da lança, permitindo-lhe ver as próprias moléculas que compunham a lança que ele segurava. No entanto, esse sentimento foi, na melhor das hipóteses, efêmero, desaparecendo alguns segundos depois,
quando uma tela contendo informações sobre a lança de madeira que ele segurava logo apareceu. Lança de madeira, nível 1. Raridade, comum. Ataque, 4/7. Uma lança dada aos recém-alistados nos guardas da Vila Astarto, sendo considerada pela maioria das pessoas como uma arma de treinamento até que alguém pudesse pagar por uma adequada arma. No entanto, o material de que é feito e o nível de atenção que lhe é dispensado permitem-lhe acompanhar um pouco as batalhas. Observações: você superou esta lança. É recomendado que você mude para outra lança. Uma conexão rudimentar pode ser levemente sentida entre a lança e o usuário. Recomenda-se continuar usando a lança para solidificar esta conexão. Então a conexão que eu estava sentindo com a lança algum tempo atrás não era apenas minha imaginação, hein? Lendo as últimas linhas na tela, Valir não pôde deixar de olhar para a lança que segurava, com uma pitada de excitação em seus olhos. Embora possa não parecer muito no momento, ele sabia que essa conexão seria extremamente importante mais tarde. Na verdade, em sua vida anterior, uma conexão profunda com a arma era um dos requisitos para fazer parte da linha de frente na batalha final, algo que Valir havia conseguido facilmente graças a ele ser ferreiro. De qualquer forma, já que será difícil cultivar uma conexão com outra arma tão cedo, vou ficar com esta lança por enquanto. Afinal, tenho certeza de que ainda há muito que esta lança tem a oferecer, ele murmurou, olhando para a lança com um leve sorriso. Logo depois, Valir fechou a tela diante dele enquanto fichava a lança nas costas mais uma vez. Coincidentemente, Tristan havia aparecido na frente de Valir naquele momento, agora com sua roupa de trabalho. Com um leve sorriso, ele disse a Valir: antes de lhe dar sua próxima tarefa, vamos resolver outra coisa primeiro. Afinal, você precisa mais ou menos acessá-la se quiser continuar. E isso seria? Valir ergueu a sobrancelha, apenas para a excitação cobrir seu rosto ao ouvir a resposta de Tristan. O pão com manteiga de qualquer ferreiro, é claro. Tristan sorriu. A árvore tecnológica. Fim do capítulo. Capítulo 40. Uma tarefa inesperada. Uau! Assim que ele terminou de dizer essas palavras, uma grande tela apareceu na frente de Tristan, que ele virou para permitir que Valir visse o que estava em sua tela. Sem nenhuma surpresa, a boca de Valir ficou ligeiramente boquiaberta com a visão diante dele, não esperando que Tristan já tivesse chegado tão longe, embora tivesse recentemente ascendido ao Rank 2. Além do progresso que ele fez na árvore de tecnologia de combate, quase todos os avanços básicos necessários que ele precisaria até atingir o Rank 5 já foram desbloqueados. Além disso, ele já começou a desbloquear avanços intermediários. Valir não pôde deixar de pensar consigo mesmo, imaginando como o homem à sua frente obteve tantos pontos de tecnologia, embora ainda estivesse em uma classificação baixa. Como alguém que cursou o curso de ferreiro em sua vida anterior, Valir sabia muito bem que a progressão na árvore tecnológica, especificamente nos ramos de produção e inovação da árvore tecnológica, era o que mais ditava os limites de um ferreiro. Embora a princípio pareça fácil progredir através desses dois ramos, com cada avanço precisando apenas de alguns pontos no máximo, uma vez que alguém continue a progredir cada vez mais em suas respectivas árvores, não seria uma surpresa se precisasse de centenas para avançar, milhares de pontos de tecnologia apenas para avançar um nível. Naturalmente, o mesmo poderia ser dito da árvore de tecnologia de combate, que também continha suas peculiaridades e gargalos. No entanto, essa foi a razão pela qual ele olhou para a árvore tecnológica de Tristan com a boca ligeiramente aberta, o que este último interpretou erroneamente como admiração e surpresa, mas principalmente curiosidade pelo que Valir estava olhando. Fechando a tela, Tristan foi em frente e explicou a ele: o que eu mostrei para você é a árvore tecnológica, especificamente, a árvore tecnológica que você poderá ter no futuro. Existem 3 ramos principais na árvore tecnológica: combate, produção e inovação. Porém, como ferreiro, você alocará a maior parte de seus pontos no ramo de produção e inovação, continuou ele.
Agora, abra sua árvore tecnológica e vá para o ramo de produção. Assentindo levemente em resposta a essas palavras, Valir seguiu em frente e fez o que lhe foi dito, fazendo com que uma tela aparecesse diante dele pouco depois. Árvore de tecnologia, ramo de produção. Pontos de tecnologia disponíveis, 45. Menor que entendimento básico, Ferraria LV, maior que custa 1 TP para desbloquear. Menor que entendimento básico, Alquimia LV, maior que custa 1 TP para desbloquear. Reticências. Menor que entendimento básico, Alfaiataria LV, maior que custa 1 TP para desbloquear. Naquele momento, uma grande variedade de opções apareceu diante dele, formando uma longa lista de coisas que ele poderia desbloquear se quisesse. Vendo a expressão absorta de Valir enquanto olhava para a tela, Tristan foi em frente e o trouxe de volta à realidade. Agora, quero que você desbloqueie menor que compreensão básica, Ferraria maior que. Depois disso, tente desbloquear as coisas que aparecem depois disso. Tudo bem. Assentindo interiormente em resposta a essas palavras, Valir fez o que ele disse, consumindo um ponto de tecnologia para desbloquear o que Tristan lhe disse para desbloquear. Ding! Você desbloqueou o avanço menor que entendimento básico, Ferraria LV. Maior que. Como você atendeu aos pré-requisitos, você desbloqueou os seguintes avanços, menor que controle básico de fogo LV. Maior que, menor que conhecimento básico de materiais LV. Maior que, menor que conhecimento básico de equipamento LV. Maior que, menor que forjamento básico NV. Maior que, menor que aprimoramento básico NV. Maior que. Ao ler a notificação que havia recebido, ele dedicou um pouco de sua atenção à árvore tecnológica, percebendo que 5 ramos menores se estendiam para fora do avanço que ele havia desbloqueado, uma expressão um tanto surpresa aparecendo em seu rosto por essa. Simultaneamente, por dentro, Valir não pôde deixar de soltar um gemido, sentindo que o ritmo deles na exploração da árvore tecnológica era incrivelmente lento. Claro, ele sabia que poderia configurar sua árvore tecnológica a ponto de permitir que ele começasse a forjar equipamentos o mais rápido possível. Afinal, suas memórias de sua vida passada ainda estavam intactas em sua maior parte, incluindo a parte em que ele passou pelos avanços necessários em sua árvore tecnológica. Porém, mesmo tendo mostrado a Tristan que ele tinha talento e potencial, este só o conhecia assim. Ele não conhecia o conhecimento e a experiência de um ferreiro especialista. Com isso em mente, Valir foi em frente e usou um ponto de tecnologia para cada avanço que acabara de ser desbloqueado, sabendo que esses avanços não seriam desbloqueados, pois ele teria que desbloquear alguns avanços no ramo inovação antes disso. Ding! Com certeza, uma notificação apareceu na frente dele logo depois, dizendo exatamente a mesma coisa que ele tinha em mente ao desbloquear os 5 avanços. Você não atende aos pré-requisitos necessários para desbloquear o avanço. Tristan, diz que não atendo aos pré-requisitos necessários, disse Valir, ao que Tristan sorriu levemente em resposta. Era como se estivesse esperando que Valir dissesse essas palavras. Agora, você deve estar se perguntando, o que preciso desbloquear, já que não há mais nada para desbloquear no ramo de produção. Disse Tristan logo depois. Quando Valir assentiu, ele respondeu com um sorriso, bem, o problema é o seguinte. A razão pela qual eu disse a você que a árvore tecnológica de um ferreiro se concentrará principalmente na progressão entre o ramo de produção e inovação é porque, você não pode progredir no ramo de produção se você avançar o suficiente em seu ramo de inovação. Sabendo que tipo de expressão Tristan queria ver, os olhos de Valir se arregalaram de surpresa enquanto ele se dirigia ao ramo de inovação de sua árvore tecnológica. Olhando para os avanços que ele poderia desbloquear atualmente no ramo de inovação, Valir não pôde deixar de olhar para Tristan e dizer-lhe, mas há apenas um avanço aqui. Ding! Árvore de tecnologia, ramo de inovação. Pontos de tecnologia disponíveis, 44. Menor que conhecimento básico, era paleolítica LV,
um maior que custa um TP para desbloquear. Traço. Ao ouvir as palavras de Valir, Tristan riu levemente. Vá em frente e desbloqueie. Você verá. Quando uma expressão curiosa apareceu no rosto de Valir, ele gastou um ponto de tecnologia no único avanço disponível no ramo inovação. Um som de notificação ressoou em sua mente logo depois. Ding! Você desbloqueou o avanço menor que conhecimento básico, era paleolítica LV. Um maior que. Ao cumprir os pré-requisitos, você desbloqueou os seguintes avanços: menor que conhecimento básico, era neolítica LV. Um maior que, menor que fazendo fogo básico LV. Um maior que, menor que conhecimento básico de pedra LV, um maior que e muito mais. Observando vários galhos se estendendo para fora do avanço desbloqueado em leve choque, Valir olhou para Tristan com falsa surpresa, dando a sensação de que estava se perguntando como este último sabia que algo assim iria acontecer. Embora Valir já soubesse, Tristan foi em frente e explicou em um tom levemente orgulhoso. Pode não parecer, mas o avanço que você acabou de desbloquear é o primeiro avanço que cada ser desbloqueará no ramo inovação se quiserem progredir através dos vários níveis de tecnologia. É exatamente como desbloquear entendimento básico, ferraria, seria permitir que você avance nos níveis de domínio da ferraria. De qualquer forma, já que agora você conhece o básico para progredir na árvore tecnológica, vá em frente e desbloqueie os avanços necessários do ramo inovação para poder desbloquear os do ramo produção, continuou ele. Na verdade, essa é a razão pela qual dei uma recompensa de 15 pontos de tecnologia na missão, já que há muito para desbloquear antes de podermos realmente começar a forjar. Bem, você recebeu o triplo das recompensas dessa missão, então depende de você como alocar os pontos de tecnologia restantes depois disso. Tristan encolheu os ombros quando terminou. Quando ele estava prestes a ir para a fornalha na parte de trás da ferraria, Tristan parou seus passos antes de se virar para olhar para Valir, que estava passando pelos vários avanços na árvore tecnológica. Quer saber? Deixe-me dar-lhe sua próxima tarefa enquanto você faz isso. Com isso, uma tela apareceu na frente de Tristan e interagiu com ele. Alguns segundos depois, um som de notificação ecoou na mente de Valir enquanto ele avançava e abria. Ding! Você recebeu uma nova missão, sugestão de um ferreiro experiente, 2. Assim que ele começou a ler a descrição da missão, seus olhos não puderam deixar de se arregalar em choque, pois ele não pôde deixar de olhar para Tristan. Você está falando sério? Eu nem sei manejar um martelo direito. Fim do capítulo. Pouca sinceridade é uma coisa perigosa, e muita sinceridade é absolutamente fatal. Oscar Wilde.